Olá, essa aqui é mais uma apresentação dos nossos trabalhos de laboratório. O meu nome é Eric Francisco, essa aqui é a Joyce, e o tema dessa vez será a propagação de ondas eletromagnéticas em linhas de transmissão. Bom, começando falando sobre o que são as linhas de transmissão, é uma estrutura eletromecânica, tem essa parte de imagem como exemplo. A parte mecânica é a parte da construção e toda a mecânica é construída baseada na parte elétrica, contando com o campo magnético, a distância necessária entre as linhas, nós vamos ver isso em alguns exemplos mais para frente. E como vamos definir essas linhas, né, que basicamente linhas é para poder transmitir energia de um ponto até outro. E as linhas são curtas, se são abaixo de 80 quilômetros, médias de 80 a 240 quilômetros e mais de 240 quilômetros, elas são linhas longas. E aí, como eu disse sobre a questão da distância, nós temos aqui um exemplo, que é um tipo de linha que é linha paralela. No caso aqui temos até a imagem com duas linhas, né? São dois condutores, na verdade, e eles têm uma certa distância entre si, calculada por causa do campo magnético. E então vai ter um material isolante que vai segurar, né, esses dois condutores, e vai ter vários desses ao longo da linha para poder manter aquela distância que foi programada, né, com cálculo antes. E como não tem blindagem, pode acontecer perdas por radiação e vai ter captação de ruídos também. Outro tipo, nós estudamos bastante aqui em eletromagnetismo, é o cabo coaxial, que, né, nós já sabemos, né, ele é meio como a fase e o neutro nele mesmo, né, a corrente, por exemplo, ela está indo nessa direção que o campo está nessa, né, de voltada para cá e o campo está nessa, então o campo acaba isolando, né, neutralizando a si mesmo, então, por isso que é o caso que não tem interferências, né, ele tem essa blindagem, e a sua vantagem é que o magnético não muda de posição com a blindagem dele. E outro tipo é o par blindado, né? No caso são dois cabos também, assim como o primeiro exemplo, só que dessa vez tem a blindagem em volta, como o próprio nome diz. Eles são isolados com material dielétrico e vai ter essa blindagem metálica que vai impedir ruídos, né, de poder serem captados na linha de transmissão, não vai ter perdas por radiação e vai manter a capacitância constante no passar do tempo. Temos outros casos também, nós temos, que nós não vamos aprofundar, né? Mas temos também par trançado, temos fio de onda e também microfita, que inclusive nós fizemos um trabalho com tipo de linha de transmissão, nosso trabalho de antenas, né? Temos aqui um exemplo, que é linha, né, de transmissão, de transmitindo energia, de microfita, que é esse o exemplo. Agora, sobre certos parâmetros das linhas, nós temos a impedância característica. Nós estamos estudando ondas em meios diferentes. Então, no momento que a onda sai né, de um determinado meio e vem para a nossa linha, é essa impedância que ela está enxergando, que é esse ZC, né, a impedância característica. E aqui nós temos as fórmulas bem basiquinhas, mas vou explicar o que são esses termos que nós usamos. G é a condutividade, deu para ver que está no domínio da frequência, né? Nós temos ali J ômega. Nós temos também gama, que é o nosso K, por isso que eu coloquei o K ali em parênteses, que é a constante de propagação. E nós temos em função também ali a constante de atenuação, né, que é o alfa, e o beta, que é a constante de fase também. E o coeficiente de reflexão, que nós estamos estudando a onda em dois meios diferentes, né? Como é possível ver na imagem, nós estamos aplicando essa onda V1 positivo, que é o sentido dela, nós estamos considerando esse sentido como positivo, e ela vai ter esse retorno de V1 negativo, que é a reflexão. Então, uma parte a onda é aplicada, uma parte dela vai penetrar no próximo meio, outra parte que não penetrou vai ser refletida. E nós podemos ver que foi aplicado o V1 positivo, passou o V2, né, mas o V1 negativo foi o retorno, essa parte foi a reflexão. Então, como nós vamos pegar o coeficiente de reflexão, nós vamos pegar a parte que foi retornada, refletida,
e dividir pela parte total que foi aplicada, porque senão nós temos uma porcentagem, né, do tanto que foi refletido. Então, você pega essa parte que refletiu e divide pela parte total que foi aplicada para ver o tanto ali, realmente o coeficiente de reflexão. E para esse cálculo nós temos ali a impedância, né? Temos E2, né, Z1 dividido pela soma dos dois. Bem, então partindo para a simulação, a gente construiu, né, uma simulação de uma linha de transmissão, definindo como seriam os parâmetros da linha. No nosso caso, a gente colocou um comprimento de 4,14, porque pelos parâmetros calculados, utilizando algumas definições e pelo próprio simulador, que é o PUX, a gente encontrou que a partir dessa tensão a gente teria zero reflexão, né, para os parâmetros, para o formato de onda que a gente ia passar, para os parâmetros que a gente ia passar. E bem, no primeiro caso, uma fonte de tensão e um circuito aberto. Como o circuito aberto, a impedância na saída é infinita, constante de reflexão 1. Então, o que acontece? Quando no início ele vai ver que toda a impedância dele está à frente dele, então toda a tensão vai estar ali, normal, e também porque é em cima da fonte de tensão. Chegou no meio, a impedância que tinha antes, que tinha depois, é a mesma, ele não identificou que ele mudou de meio, então para ele ainda está em algum volt. E quando chega no fim, ele já sofre a reflexão, e por ser 1 é somativo, então volta como 2. Nisso, voltar no 2 no meio vai para 2, e ao chegar no início, passa pelo processo de novo, voltando para 1, e depois passando por mais uma vez, se deslocando e voltando para 0. Então a gente colocou uma impedância de entrada de 50 ohms, que é padrão de muitos sistemas, principalmente sistemas de medição, de geração de sinais em alta frequência, baixa frequência. E no caso do início, a gente pegou ali logo depois desse resistor, então o que ele identifica? Que o que tem antes e o que tem depois é 50 ohms, então ele divide a tensão ali em 50-50, né? 0,5 volts para um lado, 0,5 volts para o outro, pela lei de Ohm. Quando chega no meio, é o mesmo meio, não tem nada, então continua na mesma, atinge ali os 0,5 volts. E quando chega no fim, ele percebe que toda a impedância dele está ali, sofre a reflexão, chega em 1 volt. Mas quando chega lá no início, que essa onda estaria passando, ele vai perceber que toda a impedância dele está ali no fim e não no início. Então, pela lei de Ohm, toda a nossa tensão vai aparecer ali no fim, no meio e no início, né? Vai ficar tudo com 1 volt, com uma queda de 0 volts ali no resistor. Então, a gente aterrou essa saída, ou seja, a nossa impedância foi para 0, uma impedância nula, constante de reflexão, menos 1. O que isso quer dizer? Que o processo ali é a mesma coisa, só que quando ocorre a reflexão, ela é destrutiva, então ela anula o sinal, chega no meio, tensão nula, chega no início, tensão nula, toda a queda de tensão está em cima do resistor 1, não, teoricamente não deveria ter nada ali no restante da nossa linha. Então a gente colocou um resistor de 100 ohms, né? Colocamos uma carga finalmente, só que pela constante de reflexão daria 1/3, 100 menos 50 sobre 100 mais 50. E o que acontece? Quando ocorre a reflexão, ela vai devolver 1/3 de forma construtiva, né? Vai chegar no meio esse 1/3, que depois vai chegar no início. Chegando no início, ele identifica, o que tem na minha frente é 50 ohms, e o que tem antes de mim na linha era os 100 ohms ali. Então fica 1/3 em cima dos 50 ohms, 0,33, e 2/3 em cima dos 100 ohms, né? Ou seja, do restante da linha, né? 0,66 aproximadamente, que é o que a gente observa ali. E por fim, a gente colocou um resistor de 50 ohms, e o resistor de 50 ohms, o que acontece? Pelo constante de reflexão vai dar nula, ou seja, nada do nosso sinal vai ser refletido. E o que vai acontecer? No início, identifico o que tem na minha frente, 50 ohms, e o que tem antes de mim é 50 ohms.
divisão 50-50 pela lei de Ohm. Vai, chega no meio, chega no fim, 50 ohms em todo, ele continua identificando 50 ohms. Então não sofre a reflexão e ele não vai alterar a nossa tensão ali no decorrer da linha. Então, como conclusão, temos que é muito importante saber dimensionar nossas cargas, nossos cabos, a fim de avaliar bem como vai ser nossa reflexão, se a reflexão vai ser total, caso a gente não queira que as nossas linhas não, nossos sinais se propaguem, né, a gente acabe perdendo a intensidade do nosso sinal, como é o exemplo do cabo coaxial, ou então caso a gente não queira reflexão nenhuma, como no caso de antenas, radares, onde a gente quer que praticamente todo o sinal seja que foi enviado seja recebido. Nesse caso, não queremos nenhuma reflexão e a gente tem que fazer um planejamento para que nosso sinal possa fazer essa passagem completa. Aqui nossa referência, que a gente usou como base, tirando, claro, o material que a gente utilizou da matéria teórica e dada em laboratório pela professora Úrsula. Bem, é isso. Muito obrigado por assistir.